Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar. Eu sei que hoje, assim como já foi dito, é dia de Páscoa, onde comemoramos Páscoa. E eu venho falar algo a respeito dessa história da Páscoa. Não é bem a palavra onde o Espírito Santo me direcionou para ministrar, mas quero deixar algo aqui para a igreja. A história da Páscoa não termina em um túmulo gelado, mas culmina, ou seja, alcança o auge na gloriosa ressurreição. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente e nem a ressurreição uma surpresa. A Páscoa, portanto, retrata a vitória de Cristo sobre a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte e trouxe à existência a imortalidade. Se você crê em Jesus, você nunca mais morrerá. Você terá a vida eterna. Hoje, uma das convicções que Ele ressuscitou é o Espírito Santo, que testifica no nosso coração esta verdade. Não é um fato histórico, é uma realidade que o próprio Deus produz em nosso coração. Amém? Assim como eu havia dito, quando eu recebi o convite, assim que eu recebi o convite, o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração uma palavra. Eu até fiquei preocupada depois, liguei para o pastor, por hoje ser um domingo de Páscoa, mas nós sabemos que nós devemos obedecer aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, porque eu não conheço, mas Ele conhece os filhos dele. Ele sabe de cada um, Ele sabe da conduta, da vida, do que cada um está passando. Eu não, mas Ele sim. Para que eu saiba, alguém precisa me contar, mas não no íntimo. O íntimo, o profundo, é Ele que sonda, é Ele que conhece. Amém? Vamos nos colocar de pé agora para fazer a leitura, em reverência à palavra do Senhor. Uma leitura até por sinal muito breve, está lá em Provérbios. Provérbios capítulo 15. E o versículo 1, onde vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou fazer novamente a leitura, mudando algumas palavrinhas. A resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura suscita a ira. Amém? Pode se assentar. Sabemos que o livro de Provérbios, ele começa com uma clara declaração do seu propósito, né? Levar as pessoas a buscarem a sabedoria para que vivam de uma forma agradável a Deus. E eu podendo meditar aqui e pesquisar a respeito, mas diz que em mais de 100 provérbios refere-se ao uso próprio e impróprio da linguagem. Tamanha a importância de nossas palavras e respostas. Mas aquilo que eu entendo, quando eu meditava sobre este versículo, até não é a primeira vez que eu tenho oportunidade nele, falava a respeito do problema não das nossas ações, e sim para com as nossas reações. A maneira como temos reagido, a maneira como temos caminhado e vivido, porque sabemos que somos filhos de Deus. Logo, o Espírito Santo de Deus opera em nós e através de nós. Então, por isso, tamanha a importância das nossas reações. Aqui eu entendo que ações que nós fazemos, ou seja,
palavras que nós podemos dizer, situações em que nós estamos, algo que nós vamos agir, nós pensamos, mas reagir já é algo diferente. O reagir depende muito da maneira com que aquilo vem até nós. E é aqui que nós mostramos verdadeiramente como estamos. É aqui que mostramos verdadeiramente o que está nos dominando. É aqui que nos mostra verdadeiramente como nós estamos diante da nossa vida cristã. E eu entendo que nós podemos, muitas vezes, estarmos convivendo tranquilamente com situações onde tudo está favorável a nós. Muitas vezes convivemos com pessoas que amamos, que gostamos, com pessoas que têm palavras doces, palavras boas aos nossos ouvidos, mas e quando diante dessas situações somos confrontados por uma colocação, eu posso se dizer assim, um pouco petulante, um pouco arrogante, algo que vem de encontro, de supetão, assim, você está ali, tranquilo, conversando, de repente, lhe vem algo, e ali a pessoa te diz algo que até naquele exato momento ela nunca havia te dito, mas a maneira com que ela fala para você, aquilo parece que começa a te esquentar por dentro, né? Aquela vontade de dar uma resposta, se assim posso dizer, à altura da maneira com que veio a fala. Mas aqui eu entendo que, por isso, a facilidade das ações e a dificuldade das reações. É difícil muitas vezes sermos cristalinos e limpos nas nossas reações, mas assim nós não devemos caminhar, porque se nós servimos a este Deus, se nós que somos filhos, as nossas reações têm que ser à altura. As nossas reações precisam ser da mesma maneira, puras, cristalinas. Elas precisam construir e não destruir. Elas precisam aplacar toda a fúria e não piorar. E aqui eu entendo que é por isso que o sábio, aqui, ele nos mostra que a palavra branda, que não é a palavra branda que desvia o furor, mas a resposta, está falando mais de reação do que ação. Eu entendo que, diante de todas essas coisas, como aqui já foi dito, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. O Espírito Santo de Deus perguntava para mim: e quem tem sido você diante das respostas? Aonde você tem se encaixado aqui? Quem tem sido você? Quais têm sido as suas reações? Eu não sei, mas Deus sabe. Eu confesso que eu resisti para trazer essa palavra. Está ali meu esposo para poder dizer a respeito disso. É algo que muitas vezes nós ouvimos e até um amém é difícil falar. Porque aqui nós batemos de frente com aquilo e muitas vezes nós somos. Porque se o Espírito Santo de Deus não operar em nós, nós fazemos. Sabe o que é mais difícil? É saber que essas reações têm causado um estrago tão grande, tão grande. Agora no finalzinho da tarde, quando eu estava falando com o Senhor a respeito disso, Ele me mostrava pessoas aqui que estão feridas de uma tal maneira que está difícil até mesmo para estar dentro da casa do Senhor.
Tem pessoas aqui que estão feridas por esse tipo de reação. Às vezes a pessoa até não foi tão de uma reação, como eu posso dizer, tão dura. Mas muitas vezes nós já estamos, devido à circunstância que nós passamos, estamos sensíveis. E aí, através de uma reação como essa, o estrago é grande. O Espírito Santo de Deus me mostra que tem pessoas aqui que estão convivendo e se sentem até mesmo afogadas às vezes, angustiadas, com desejo de jogar tudo para fora, porque não aguentam mais engolir e ficar ali engolindo. Nós entendemos a dificuldade diante dessas coisas, mas nós precisamos saber que nós servimos a um Deus que cura, que opera independente daquilo que nós não conseguimos. Porque eu sei, todos nós sabemos o quanto é difícil digerir uma reação dura. Nós sabemos o quanto é difícil às vezes digerir uma palavra que explode uma ira dentro de nós, mesmo sabendo que isso não pode acontecer dentro de nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos controlar. E sabe qual que é o perigo de engolir e não se permitir ser curado? Vai fazendo mal para a vida espiritual. Vai, como eu posso dizer, vai minando a vida espiritual, porque abafa o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes até a dificuldade, o desejo de querer coisas diante da casa do Senhor, de muitas vezes vir num culto e pedir aqui, Senhor, como nós louvamos agora, me incendeia, eu desejo a presença, mas aquilo está aqui, aquilo está aqui dentro, aquilo está aqui, está impedindo, não está permitindo. Muitas vezes até mesmo a dificuldade de falar em línguas, porque está aqui dentro, porque são coisas que machucaram, são coisas que feriram de maneira tal que a pessoa não consegue mais lidar. Ela convive, ela tenta, mas chega um certo momento que aquilo acaba sendo mais forte. Eu vejo aqui exemplos de pessoas que nos mostraram o tamanho do estrago de uma dessas reações. Se os irmãos quiserem acompanhar, há um primeiro exemplo que aqui eu vou trazer, está lá em 1 Samuel, no capítulo 25, de 10 a 13. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, para não ocupar tanto tempo. E nós vamos falar sobre Nabal. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. 1 Samuel 25, eu vou ler apenas do 10 ao 13, onde vai dizer assim, eu vou abreviar tudo, senão vai ficar muito extenso. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses degolaria para os meus tosqueadores e a daria aos homens que eu não sei nem de onde vem? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nós vamos entender que essa passagem nos mostra que naquele tempo, as pessoas, quando tinham a necessidade de alimento ali onde elas estavam, eles ali vinham
sendo suprido por esses outros que ali tinham condições, até mesmo de suprir essas necessidades. Quando os jovens de Davi, ou seja, esses que ali foram pedir para Nabal, eles pediam a respeito disso, eles estavam pedindo alimento. Mas aqui nos mostra que a maneira com que Nabal reage respondendo aos homens de Davi, quando estes vieram a ele pedir alimento, Nabal teve uma reação, Nabal teve uma resposta rude e grosseira, perguntando: quem é esse? Eu? Vou pegar do melhor que eu tenho aqui da minha casa para dar para este? Tipo, Nabal tinha condições além de alimentar todos eles, mas ele preferiu esse tipo de reação. Eu? Como se ele dissesse: eu não tenho obrigação nenhuma, eu não vou fazer nada. Eu? A reação muitas vezes rude é dessa maneira: eu não estou nem aí para o que vai acontecer. O meu desejo é reagir, é falar. O que vai acontecer não importa. Só que nós vamos ver que as coisas não foram assim. Nós vamos ver que Davi ali, ele se armou e chamou aqueles que estavam com ele e disse: vamos lá. Nós sabemos que essa reação de um homem ia causar a morte de milhares de inocentes. É por isso tão perigosa as nossas reações. Muitas vezes nós não entendemos porque nós achamos que é apenas a revidar aquilo que foi dito a nós, que nós não gostamos de ouvir. Mas muitas vezes não abrange só aqui, ó. Abrange aqui, ó. Nabal, eu acredito que ele, quando ele disse isso, e aqui nós vemos, ele não teve o entendimento do que aquela respostinha dele, Ruth, acarretaria. Se não fosse Abigail, naquele momento, está lá também em 1 Samuel, eu não vou ler porque é bem extenso, 25, se os irmãos quiserem acompanhar depois, de 21 a 33. Nós vamos ver que essa mulher, Abigail, uma mulher sábia, bondosa, prudente, ela veio diante de Davi. Quando ela soube aquilo que o esposo havia feito, aquilo que Nabal havia feito, ela correu rapidamente ali, diante de Davi, e naquele momento, diante de sabedoria, falando com ele, diante dessa bondade, e diante da prudência com que ela teve, é como eu disse aos irmãos, não vou ler ali, ela conseguiu apaziguar toda aquela situação, e aquela reação que causaria a morte de muitos, foi cessada. Uma mulher com sabedoria, uma mulher com prudência, uma mulher com domínio próprio, com inteligência. Porque muitas vezes as nossas reações, elas não vêm cheias de domínio próprio, elas não vêm cheias de sabedoria, elas não vêm cheias de prudência. Não. Elas vêm cheias de estrago, de ira, de ofensa, de desejo apenas de revidar. Mas este não somos nós. Não podemos dar lugar a essa natureza que existe dentro de nós, que não se importa com o tamanho do estrago que vai causar. Hoje, eu vou falar algo aqui, até os irmãos me perdoem, mas hoje eu me deparo com muitas pessoas lá fora que conversam comigo e falam a respeito de reações de crentes. Parece que só por saber quem eu sou, não deixa de contar um detalhezinho ali que aconteceu, não deixa de vir falar algumas coisas que aconteceram. E quantos de nós sabemos que muitas vezes, eu entendo quando todo mundo diz uma resposta que eu já ouvi muitas vezes, mas o que Jesus fez para você? Jesus não fez nada. Mas muitas vezes tem pessoas que estão do lado de fora e não estão conseguindo mais estar aqui dentro por essas reações.
É como eu disse, o estrago é tão grande que nós não temos a proporção. Eu não sei assim, se Nabal tivesse o entendimento de que aquela resposta dele tão rude fosse causar um estrago tão grande e talvez até mesmo a vida dele estaria em jogo, se ele não mudaria. Mas naquele exato momento o desejo dele era de falar aquilo que estava aqui, ó. É por isso que eu digo, não tem como esconder aquilo que está aqui. Não tem como. Pisou no calo, explode, vem à tona. É nessa hora que nós devemos parar e pensar: o que está dominando a minha vida? O meu eu? Ou a minha nova natureza? Aquela em que não sou mais eu, mas que é Cristo em mim. Aquela que não sou mais eu, mas o Espírito Santo de Deus em minha vida. Porque nós vamos compreender, se nós continuarmos a ver todo o texto, através da sabedoria dessa mulher, que a resposta branda, ela é tão preciosa. Uma língua suave, ela é cheia de afeto, ela é cheia de cuidado. E aqui, como aconteceu nessa situação de Nabal, nós vamos ver que essa maneira com que Abigail veio diante dessa situação, ela quebrou uma situação difícil, com a maneira dela, com que ela veio ali, com sabedoria, com prudência. Ela fez com que toda aquela situação fosse mudada. Por isso tão importante para nós, não somente agora que estamos aqui dentro ouvindo essa palavra, mas no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer daquele que convive com nós ali, ó, lado a lado, todos os dias, porque muitas vezes nós pensamos naquele que nós conversamos, às vezes do lado de fora, mas não naquele que o Senhor colocou aqui, ó, do nosso lado. Ah, para esse eu posso. Hoje eu não estou bem, hoje eu respondo mesmo. Será que tem que ser assim? Será que isso tem agradado ao Senhor? Será que isso tem mostrado que o fruto do Espírito Santo é o que brada e é o que domina dentro de nós? Porque quando eu estava lá meditando sobre essa palavra, o que mais tem aqui dentro são casais machucados. Machucado por reações que não deveria ter saído. Machucado por palavras que não deveria ter saído. E tão grande a dificuldade é essa de digerir tudo isso. Passamos por cima, mas aquilo fica. Passamos de novo por cima, mas aquilo fica. Ai, quando toca. Ai, quando toca. Esparrama para todos os lados. Aquilo que parecia um machucadinho deste tamanho, ele toma uma proporção deste tamanho. É por isso que eu digo, pessoas que estão aqui dentro e que estão machucadas de maneira tal, e muitas vezes não é por aqueles de fora não, mas é pelos de dentro, por aquele que é teu braço ali, ó, todo dia, por aquele que está caminhando ali com você todos os dias, por aquele que não se importa, porque se eu estou com vontade de falar, eu falo. Se eu estou com vontade de reagir, os irmãos me perdoem, está falando dessa maneira, mas eu não posso deixar de falar. Se eu quero reagir, se eu quero falar, eu falo e pronto, acabou. Depois eu peço desculpa. É mais fácil machucar, magoar, destruir e depois eu peço desculpa. E ainda muitas vezes se sente na obrigação do outro ter que desculpar, sem que haja tempo para ser curado. Porque muitas vezes não é uma vez só, é 1, 2, 3, 4, 5. Irmãos, o que tem reinado em nós? O que tem reinado dentro de nós? Será que hoje, se nós acabarmos de sair daqui, ouvindo esta palavra, se nós sem querer lá do lado de fora,
recebermos algum tipo de palavra meio atravessada, como será que nós vamos reagir? Eu fiz uma análise sobre a minha vida e eu confesso a vocês que eu me entristeci muito comigo, muito mesmo. Eu confesso aos irmãos, nós oramos, nós buscamos, nós colocamos o nosso joelho ao chão, nós pedimos para o Espírito Santo de Deus, nós queremos o fruto do Espírito nas nossas vidas, nós queremos isso, nós queremos aquilo, mas quando nós menos esperamos, está lá, ó. Eu machuco o meu próximo, está lá, ó. Eu nem penso, eu vou lá e machuco, porque eu vou lá e falo, o meu desejo é falar. Não, eu preciso limpar aquilo que está aqui, eu preciso responder, eu preciso falar. Mas o que nós entendemos é que muitas vezes a nossa palavra de afeto, a nossa palavra de carinho, mesmo que isso vá contra aquilo que nós estamos querendo falar, quando você toma a sua atitude de falar não a uma reação dura, o Espírito Santo de Deus vem e opera, porque Ele sabe que muitas vezes é mais forte do que você, mas você quer lutar contra isso, você não quer fazer, e é neste momento que o Espírito Santo de Deus toma conta de nós. E como é maravilhoso quando Ele reage por nós. Irmãos, muitas vezes há transformações que nós nem compreendemos do outro lado. Porque muitas vezes quando nós recebemos uma palavra dura e nós reagimos dessa maneira, o que ocorre dentro do outro lado, ou o que vai ocorrer naquela situação, nós não temos o entendimento. Porque já não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que fala ali por nós. E por isso ser tão maravilhoso as reações daquilo que acontece. Mas quando nós permitimos que a resposta seja nossa, a reação seja nossa, aí nós sabemos o tamanho do estrago que muitas vezes tem acontecido. Eu venho trazer aqui um outro exemplo, onde eu pude buscar ali, de Gideão, que está lá em Juízes 8. Quem quiser acompanhar, Juízes capítulo 8, vou ler de 1 a 3, onde diz assim: Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizestes, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb e Zibe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou estas palavras. Eu vi um resumo aqui explicando a respeito disso, que diz: os efraimitas ficaram tristes porque Gideão não os chamou para a batalha, mas os colocou para exterminar os fugitivos medianitas. E assim ferozmente o confrontaram. Gideão assegurou-lhes que sua conquista era ainda maior do que seu próprio clã, Abiezer. Sua diplomática explicação assinalou que esta retaguarda fora instruída para capturar os generais dos inimigos, a fim de acabar com os líderes de seus exércitos. Ou seja, estes aqui foram confrontar, contender sobre Gideão, sobre eles não estarem ali, mas Gideão, de uma maneira tão diplomática, porque eu fico imaginando,
uma pessoa ser confrontada, como ele foi aqui, mas de maneira tão diplomática, de uma maneira tão sábia, Gideão salientou a eles da tribo de Efraim, que na batalha deles contra os medianitas, eles haviam capturado 2 dos mais importantes dos príncipes medianitas, que eram estes Oreb e Zibe. Gideão reconheceu que a participação deles nessas ações foi maior do que a dele. Ou seja, ele disse ali: eu não posso me comparar com vocês. As palavras de Gideão mostraram-se tão vitoriosas quanto foi a espada deles. Estes vieram ali tentar contender sobre essa situação, mas muitas vezes o desejo deles era de ouvir uma palavra ali de Gideão, se assim eu posso falar algo a respeito disso. Porque quando eu me deparei com este texto, foi isso que eu compreendi. Aqueles homens achavam que eles queriam ter ido também para a peleja, porque nós sabemos que a primeira batalha contra os midianitas foram os 300. Essa aqui é como se fosse a segunda vez, se assim estou certo, pastor. Gideão tentou mostrar para eles o quão foi importante eles estarem ali, porque eles estavam diante desses príncipes, ou seja, desses medianitas aqui, que foram esses príncipes que foram capturados por eles. Então, em certo momento, ele mostrou para eles o quão importante que eles foram. Ou seja, Gideão teve de sabedoria. Gideão, diante de uma reação dele que poderia ter sido explosiva ali, não. Ele teve de sabedoria para falar. E toda aquela situação foi resolvida. Nós vimos ali no versículo 3. Então, assim como no começo, diante daquilo que nos foi perguntado, como tem sido as nossas respostas? Como tem sido a maneira nossa de estar diante, muitas vezes até mesmo de uma afronta? Como tem sido? Que tipo de resposta? Temos permitido o fruto do Espírito, o domínio próprio responder? Temos permitido a longanimidade responder? Ou não? Temos permitido o nosso eu responder? Nós devemos pensar, irmãos, que muitas vezes, assim como foi a história de Nabal, que foi algo que marcou muito, o estrago muitas vezes não é pequeno, somente para aquele que nós estamos respondendo. E que isso fique na nossa mente, e que o nosso entendimento seja grande, para que tudo aquilo que nós respondemos e hoje nos achamos na razão daquilo que nós fizemos, mesmo sendo duros, porque eu sou assim mesmo. Não, você não é mais assim mesmo. Porque se hoje é o Espírito Santo de Deus que opera através da tua vida, você não é assim mesmo. Então, o que nós devemos compreender, porque diante de uma palavra, de uma resposta cheia de afeto, muitas vezes há perdão. Muitas vezes há uma situação que há muito tempo está ali e que está ferindo a vida do nosso próximo e gera um perdão. Muitas vezes uma resposta nossa transforma uma situação em que nós achamos que não tem como, isso aí não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Não tem jeito para aquilo que nós olhamos do nosso eu, mas para aquilo que o Espírito Santo de Deus faz através de nós, tem sim. Então nós devemos entender quem temos sido nós. Ali eu pude ver algo assim, como água na fervura ou lenha na fogueira. Em qual desses dois nós estamos encaixando? Aquele que deseja apaziguar, aquele que deseja curar, porque foi como eu disse, reações diante do domínio próprio, elas curam, elas não ferem, elas não machucam, porque não vem de nós, vem daquilo que está em nós e opera através de nós.
Então que nós possamos nesta noite ficar com essa palavra em nossos corações. Se nós somos este da água na fervura ou da lenha na fogueira. Se nós somos estes e não nos importamos porque eu sou assim mesmo e eu falo assim mesmo ou não. Eu me preocupo. Eu me preocupo com aquilo que eu posso lançar para o meu próximo. Porque hoje, assim como nós que estamos aqui, nós servimos a Cristo. E não mais é nós. Então não mais bater no nosso peito e dizer somos nós. Não. Isso não faz parte mais da nossa vida. E sim, o fruto do Espírito através de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço esta oportunidade. As palmas louvem ao Senhor.